Agência CBN Campinas. Chegou a hora da entrevista do dia. Mestre em Educação, especialista em desenvolvimento infantil, psicopedagogo Júnior Cadman já está conectado conosco para a gente conversar pelo YouTube. Você pode, inclusive, assisti-lo. Olá, Júnior. Obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Guilherme. Eu que agradeço aqui a oportunidade e o convite. Muito feliz de estar com vocês. O assunto é desafiador. Os pais estão com as crianças em casa. Tem uns que estão trabalhando fora, uns estão de home office. O que fazer com o game, com o celular, com as redes sociais? Limita, não limita? Como que você tem visto essa questão? Porque assim, se está de férias, as crianças automaticamente, os jovens também, acham que podem tudo. Estou enganada? Exatamente, Carolina. O importante é buscarmos o equilíbrio desse uso dos eletrônicos, seja o celular, um videogame, o consumo da televisão. Então, o que eu sempre coloco é buscar esse equilíbrio a partir da conversa com essas crianças, com esses adolescentes e também com propostas que podem ser compartilhadas. É um pouco difícil para os pais também conciliar essa rotina quando eles não estão de férias juntos? Sim, é algo bastante desafiador e, como eu disse, há o que é ideal, tá? Que seria, em algumas situações, zero uso de eletrônico, de telas, mas isso não é possível. Então, o que o pai, o que essa mãe ou responsável que está com a criança pode buscar para equilibrar esse uso? E sim, é bastante desafiador. Júnior, até eu tenho 2 meninos de 6 e 9 anos, né? Infelizmente, na pandemia, houve uma aceleração desse processo de uso de tela. Hoje eles têm tablets, mas a ideia era dar mais tarde do que demos, mas a pandemia, eles trancados em casa ali por 2 anos, não teve jeito, até para a própria educação deles, né? A gente acabou dando tablets para eles. Só que hoje é difícil tirar, né? Como que deve ser a abordagem dos pais e responsáveis para reduzir esse tempo de tela? O que pode ser feito? Deve se propor atividades ao ar livre? Existe algum tipo de conversa, alguma dica assim de como conversar com as crianças em relação a isso? Guilherme, você falou uma coisa, cara, que aconteceu realmente. A pandemia ela acelerou muito o uso desses eletrônicos, principalmente por crianças pequenas, por questão mesmo da educação, que foi o meio com a qual elas tiveram acesso a atividades ou mesmo vídeos gravados que as professoras gravavam. Então, a pandemia, sim, ela trouxe essa questão. E o que é possível fazer? Quando eu falo dessa conversa, é você buscar em um diálogo com essa criança, orientar em relação a esse uso. Júnior, os meus filhos, eles já usam muito, eu não vou conseguir tirar de uma hora para outra. O que a gente vai buscar? Esse equilíbrio que eu falei. Não dá para ser também ter uma atitude drástica em uma situação que já vem há tempos acontecendo. Então, o comportamento deles é desse uso. Por quê? O eletrônico, ele desperta prazer, motivação. Então, uma primeira estratégia é mostrar para a criança o tempo para ela. O tempo que você vai trazer para ela utilizar aquele recurso, o celular, o tablet. E isso pode ser feito de forma visual. Um exemplo, você pode fazer um círculo. Esse círculo, você pode dividi-lo em 2 partes, né? Temos 2 metades do círculo, ou até mesmo 4 partes. E você proporciona para a criança ela pintar cada parte a partir do momento que você colocou para ela utilizar. Um exemplo, hoje você vai ter 1 hora para mexer aqui no seu tablet. Você pode ficar essa 1 hora direto ou você pode dividir. E a gente vai usar esse desenho aqui. Inclusive, a criança pode pintar essa parte até para que seja algo concreto e visual, para ela olhar e entender esse tempo que já foi utilizado. Então, esses combinados de, você vai utilizar o seu tablet, você vai ficar na televisão ou usando o videogame durante X tempo. Só que pode ser que para a criança
essa percepção ainda seja desafiadora. E aí você traz algo concreto, que é esse visual. Júnior, mas como fazer esse círculo? Um papel sulfite, uma folha de caderno, faça um círculo, coloque a criança ali para ela pintar, para ela saber o tempo que ela já ficou. E aí, diante disso, você traz também outras estratégias para que ela não queira ficar 100% ali no eletrônico. Até que idade esse método funciona? Carolina, a gente pode pensar em crianças já a partir dos 2 anos de idade, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que de 0 a 2 anos seja zero uso de telas. Só que sabemos que nem sempre isso é possível, tá? É o recomendado, ou seja, é o ideal. Mas às vezes esse ideal, ele não é possível ser realizado. Com crianças a partir de 2 anos, que já começa esse uso mais acentuado, a gente já pode trazer essa estratégia. Júnior, mas eu tenho aqui um bebê de 1 ano e meio e eu já deixo ele na televisão assistindo um desenho, coloco às vezes ele no celular, então você já pode trazer isso para ele, porque eles entendem. Então você vai mostrar, pode ser que a resposta verbal não seja a mesma de uma criança de 2 anos e meio, mas ele já entende, tá? Mas só que, reforço, o recomendado para crianças de 0 a 2 anos é zero uso. E nesse caso, você já pode, vai assistir um pouquinho, tirar e trazer uma outra proposta no momento que você tira, ou seja, substituir esse uso por uma outra atividade. Uma atividade que seja prazerosa, que desperte motivação naquele bebê. E, Júnior, até 2 anos é zero uso. Existe algum período assim de tempo diário recomendável, máximo para cada idade? Quanto seria? Existe sim, Guilherme. A própria sociedade, né, que eu estou citando aqui como referência, de 0 a 2 anos, zero uso. De 2 a 4 anos, o máximo de uso de telas, 1 hora por dia. Dos 4 aos 6 anos, 2 horas por dia. De 6 a 12 anos, a gente vai pensar aí, no máximo também 2 horas. De 12 a 18, 3 horas por dia. Sendo que é importante que esse adolescente não passe a noite jogando, que acaba acontecendo muito, né? Os adolescentes ficam jogando durante a madrugada. Então, assim, essas 3 horas serem utilizadas durante o dia. Mas é um pouco é sempre difícil a gente conseguir fazer isso, mas é o ideal realmente, né? A gente, se não consegue pelo menos limitar esse período, pelo menos ir reduzindo gradativamente seria uma boa, né? Porque tem adolescente, principalmente, que fica aí 6, 12 horas por dia, às vezes acorda, joga o dia inteiro e vai dormir, né? Seria bom, talvez, propor uma redução gradual, intercalando com outras atividades, né? Exato. Foi o que eu falei. O ideal é isso daqui, mas às vezes a gente não consegue alcançar esse ideal. Então, de forma gradativa, ir trazendo outras atividades e diminuindo. Se esse adolescente passa 10 horas, e isso já acontece de forma recorrente, já acontece há muito tempo, não vai ser de um dia para o outro que ele vai parar. Então, como que a gente pode ir diminuindo isso e realmente chegar em um equilíbrio? Júnior, qual tipo de passeio ou atividade os pais podem criar ou fazer nas férias para ajudar nesse, vamos dizer, dessa desconexão, desse desligamento dos aparelhos? Carolina, a gente pode explorar os parques, mesmo que existem dentro da cidade, parques maiores, parques menores, mas mesmo indo para esses parques, a gente pode pensar em atividades como jogar bola, andar de bicicleta, brincar de pega-pega, fazer avião de papel, bolinha de sabão, realmente explorar essas atividades e brincadeiras dentro daquele espaço externo. Mesmo para você sair, Júnior, não tem um parque perto de casa. O que eu posso fazer? Você consegue dar uma volta no quarteirão com essa criança, mostrando esse ambiente social ali, esse contexto em que você mora?
Consigo. Então pegue um momento, 15, 20 minutos que seja, você dando uma volta no quarteirão, mostrando os lugares, porque isso também vai trabalhando uma habilidade que é fundamental para a aprendizagem, que é a atenção. A gente vai levando a atenção da criança para esse lugar externo. Então, se você tem a possibilidade de ir a um parque, a um local, um ambiente externo, aberto, e explorar essas brincadeiras que eu trouxe, ótimo. Júnior, não tenho, mas eu tenho aqui perto da minha casa, do meu bairro, eu consigo sair para dar uma andada com a criança. Faça isso todos os dias. Porque nesse caminhar, às vezes a criança vai ver uma folha caída no chão e aquilo ali já se transforma em uma brincadeira, um avião para ela, ou mesmo você vai dando comandos de, olha, está passando um avião, olha aquela árvore. Então, você vai também trazendo essas informações para que a criança possa observar esse ambiente. Júnior, até vou trazer novamente a experiência pessoal minha. Meu filho gosta bastante de jogar tablet, né? Meu filho de 6 anos. E assim, é difícil propor para ele fazer outras coisas ao ar livre, etc. Ele não, sempre fala que não quer ir. Que nem no final de semana a gente foi ao circo, ele não queria ir, falou, não quero ir, não quero ir. A gente obrigou ele, no fim ele gostou e falava, nossa, nem lembrava que eu não queria ir. Então às vezes é bom os pais também obrigarem, apesar da criança falar que não quer, obrigar a fazer outra coisa para sair da frente da tela. Vamos pensar, Guilherme, que o adulto ele é um modelo para essa criança. E ao circo, talvez ele não tivesse pensado na experiência prazerosa, porque ficar no tablet para mim agora é mais confortável, é mais prazeroso. Então, sim, é importante essa posição do adulto, eu não vou falar em obrigar, tá? Mas você sim ter esse diálogo e levar a criança, que nem vocês fizeram. Não, agora é o momento de nós fazermos uma atividade em família. Nós vamos ao circo. É uma outra atividade fora desse eletrônico. Ou mesmo a questão do parque. E trazer isso com uma certa previsibilidade, né, com uma organização de um planejamento, se tem ali um calendário, mostrar se isso for possível, tá? Porque pode ser que, vamos fazer uma atividade hoje à tarde. Então, para a criança, é muito importante essa previsibilidade. Se você consegue se programar com antecedência, é mostrar e criar nela aquela sensação que aquilo vai ser muito legal. Então, nossa, quando eu era criança, eu ia ao circo e era muito legal. Então, você precisa também trazer algo para essa criança que desperte nela a vontade de ir. Mas, Júnior, ele não queria ir. E a gente, de certa forma, forçamos ele a ir com a gente e ele gostou. Beleza, é a posição também de adulto e de responsável essa educação. Então, não quero ir, não quero ir. Não, então não vai, nós vamos. Não, vem cá, agora é um momento e faremos uma atividade em família. E trazer isso para a criança, porque isso é importante. O adulto, ele é quem dá o modelo, ele é a referência, e é fundamental que a gente proporcione essas situações para as crianças. Mas sempre explicando muito bem, né? Conforme você disse. Obrigar foi talvez uma palavra errada que eu tenha usado, mas é nesse sentido mesmo. Não, nós vamos, é legal e tal. Tá certo. A verdade é uma só, acho que o Júnior vai concordar. Júnior, criar filhos dá trabalho mesmo, né? E a gente, que modelo que a gente está sendo, hein? É uma boa pergunta para a gente finalizar aqui. Vamos pensar. Eu sempre tive esse raciocínio. Eu acho que é uma jornada e que a gente tem que realmente entender que dá trabalho, vai ocupar o dia, não tem como, não tem outra forma de encarar e tem que ser prazeroso também, mas tem esses momentos de mostrar liderança, de fazer essa conversa, que realmente dá trabalho, né? Não é tão simples do que só impor. Quero te agradecer, viu, Júnior? Foi bem bacana aqui essas dicas para o pessoal que está em casa